E a palavra profética, o culto profético, isso é bíblico? Não. Querido, olha, existem por aí hoje muitas igrejas chamando as pessoas para irem até os seus cultos, dizendo que vão liberar uma palavra profética, que vão profetizar sobre sua vida, que sua vida vai mudar, enfim. Mas, na verdade, essas pessoas, elas não sabem o que estão falando. Aqui em 1 Pedro, capítulo 1, no versículo de número 21, diz assim, porque no verso 20 e 21 diz assim, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro capítulo 1, verso 20 e 21, ok? Então entenda bem, a Bíblia está dizendo, querido, que nenhuma profecia legítima, verdadeira, ela é produzida pela vontade de homem algum. Homem algum quer dizer que nenhum dos profetas, por mais santos que fossem, eles poderiam produzir uma profecia por sua própria vontade. E porque eles profetizaram, Deus tinha a obrigação de cumprir a profecia dele. Quem não lembra do caso de Natã, quando Davi disse, como eu tenho um desejo de construir uma casa para o Senhor. Natã, o profeta de Deus, chegou para Davi e disse, Davi, faz porque o Senhor é contigo e você prosperará. Mas no outro dia, Natã teve que voltar até Davi e dizer, olha Davi, realmente você não vai poder construir a casa, porque Deus diz que você é homem de sangue, suas mãos estão sujas com sangue, e você não vai poder construir essa casa. Mas o teu filho Salomão, ele vai construir. Ou seja, Natã, um profeta de Deus, tá? Que amava Davi, e pelo amor que ele tinha a Davi, quando viu Davi com desejo de realizar um projeto, um sonho, ele foi lá e falou que Davi fizesse porque Deus era com ele. Ou seja, o que nós vemos aí, que nem pelo fato dele ser um profeta, Deus teve a obrigação de cumprir a palavra dele. Ele precisou voltar atrás e dizer a Davi que Deus não queria que ele construísse aquele templo. E hoje o que nós mais vemos são as apelações, venham até o culto, venham até a nossa igreja, nós vamos liberar uma palavra profética, eu profetizo sobre a tua vida, eu profetizo um carro, eu profetizo uma casa, eu profetizo prosperidade, restauração no seu lar. Meu irmão, isso não é profecia, isso é sensacionalismo para atrair pessoas e arrecadar dinheiro, ou por melhor que seja a intenção do pseudo profeta, meu irmão, ele não tem autoridade para fazer isso. Na maioria dos casos isso é malícia realmente, em outros casos é falta de conhecimento da Escritura, ok? Mas entenda bem, já pensou? Se todos nós pudéssemos falar uma coisa e aquilo que falamos acontecesse, como seria bom? Não, seria péssimo, meu irmão. Graças a Deus que Deus não permitiu isso, que Deus não deixou isso, tá? E tem gente também que fica com medo, mas fulano profetizou mal sobre a minha vida. Problema dele. Mas fulano me amaldiçoou e a minha família. Problema dele, meu irmão. Se veja ele com Deus, porque abriu a boca para falar besteira. Por quê? Porque Deus não vai cumprir de maneira alguma a palavra que saiu da boca daquele homem. E tem gente que ainda se pressiona, que acha que realmente recebeu determinada bênção porque o fulano profetizou, ou acham que realmente veio determinado problema porque o fulano amaldiçoou. Então, meu irmão, em nome de Jesus, poxa vida, irmão, eu nunca vi um povo tão sem conhecimento bíblico, tão desorientado e tão místico como o povo evangélico, irmão. Por favor, vamos amadurecer, meus amados. Vocês ficam aí com medo dessas coisas ou correndo atrás desse tipo de promessa, sendo que elas não existem. Ninguém nessa terra pode estar chamando pessoas para receber profecia. Ninguém nessa terra pode dizer, venha que eu vou profetizar sobre a sua vida. Isso é heresia. Quem faz isso ou é um ignorante sem conhecimento bíblico ou é um falso profeta de carteirinha, meu irmão. Das duas, uma, tá? Então, meu irmão, foge dessas coisas, corre disso, meu querido, porque é o que mais as pessoas querem hoje. Tem gente que vai para alguns cultos em algumas igrejas pentecostais e neopentecostal só esperando a hora das profecias. E claro, os profetas ali sabem que é isso que o povo quer e eles começam a profetizar à vontade, meu irmão, atirando para todo lado. Quem nunca foi a um jardim de oração ou a casa da oração da irmã Francisquinha, sempre nesses lugares existem profecias. Já percebeu isso? Poxa vida, nunca tem uma oração que não tem profecia? Tem que ter, por quê? Porque é o que prende as pessoas ali, é o que leva as pessoas até lá, meu irmão. E isso não passa de engano, isso não passa de heresia, de falsa doutrina, de deturpação da palavra, meu irmão. E aliás, tem lugar que focam tanto na profecia, que esquece até de ler a palavra de Deus, quando na verdade
deveriam dedicar o seu tempo à verdadeira profecia, que é a Bíblia, e desprezar essas outras coisas, tá bom? Então, lembra disso, palavra profética, culto profético, isso não existe, isso é heresia, isso é coisa de falso profeta, para atrair pessoas e angariar fundos. Foge, meu querido. Deus abençoe tua vida, você possa ter sido esclarecido mais nesse ponto, em nome de Jesus.